Fala, rapaziada, estamos iniciando mais um FLF Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante, que vem sendo bem discutido e que também é bem necessário, né? Mas antes de mais nada, eu sou o Henrique, sou aluno do 6º semestre de administração e estou aqui com a Suelen, também do 6º semestre de administração. Eu me chamo Igor Albuquerque, também do 6º semestre de administração. E eu sou Anselmo Oliveira, também do 6º semestre da Faculdade Luciano Feijão de Administração. E a gente está aqui para falar sobre educação ambiental, né? É um tema que ele vem sendo bem discutido, né? Tanto em escolas, empresas, em vários ambientes, né? E a gente precisa falar sobre o início, né? Como que surgiu, o que é, né? A gente poderia começar falando sobre esse assunto, né? É isso. Inicialmente, eu posso começar a minha fala falando sobre a definição de educação ambiental, né? Podem não saber, já que é um assunto, apesar de ser muito comentado, ainda é pouco disseminado nos âmbitos sociais. A gente pode definir a educação ambiental como um conjunto de práticas sociais cujo objetivo é desenvolver o ser humano, né? Para que ele possa ter esse discernimento, para que ele possa agir de maneira correta, para que ele possa pensar antes de agir. Bem, a gente teve também durante o semestre, na disciplina da professora Celi, que para a gente identificar para a gente começar a fazer práticas sustentáveis, a gente primeiro tem que definir a insustentabilidade. Eu acho que foi daí que iniciou falar sobre educação ambiental, né? Referente a essas insustentabilidades que foram definidas, que foram vistas. E, diante disso, surgiu a preocupação de serem abordadas. A inovação, a sustentabilidade, né, a educação ambiental, ela desempenha um papel muito importante hoje no desenvolvimento das pessoas como cidadãs, principalmente. Exatamente. Né? E a gente ainda tem muitos desafios para fazer com que isso seja mais disseminado. Como você falou, é um tema que era muito debatido, muito conversado, mas poucas pessoas ainda não sabem como trabalhá-lo, não sabem como praticar, né? E ainda existem, acho que, muitas dúvidas que precisam ser sanadas a respeito, né? É até uma coisa que a gente vai comentar sobre, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento sobre esse assunto. As pessoas, elas não têm, como é que eu posso dizer, aulas sobre o assunto. As pessoas, elas não procuram saber até que atinjam elas. Elas não vão atrás de saber sobre o assunto até que atinjam elas. Aí é disso até que a gente vai falar no decorrer da roda de conversa. Da roda de conversa. E o Henrique falou aqui a questão dos desafios, né? Existem vários desafios que envolvem a educação ambiental. Um deles é a participação nas grades curriculares. Quando a gente estava conversando aqui no começo, né? Que você falou que a sua sobrinha não tem essa grade no estudo delas, e isso já tem que vir desde criança, desde criança. E os desafios da gestão da educação ambiental não é só a partir de crianças, tem também a partir dos adultos, dos adolescentes, dessas práticas de boa maneira. Alguns desafios também, as escolas faltam canteiros para plantar hortas, essas coisas, já para futuras gerações. Ações que mostrem a educação ambiental em si, né? Não só ser uma coisa pensada, mas sair da cabeça, partir para o papel, partir em ações. E essa questão da introdução da educação ambiental, ela é fomentada por lei, né? Tem uma lei que foi criada em 1975, de 1999, que ela obriga a introdução da educação ambiental em todos os níveis formais da educação. Ou seja, apesar de ser muito tempo isso fomentado em lei, a gente vê que aqui no Brasil a gente está engateando ainda em relação a isso. A gente pega as escolas públicas, por exemplo, a gente não vê tanto isso. E também Entendeu? tem a falta de estrutura, né? Que a gente vê que no Brasil tem falta muito de estrutura em relação à educação ambiental. Estou vendo uma entrevista do ministro, antigo ministro, né? Antes desse agora, que falou que um dos principais problemas, desafios é o saneamento. Sim. E processos de resíduos. Esses são dos principais desafios da educação ambiental, no qual ele cita lá que
100 milhões de brasileiros não têm tratamento de esgoto, 300 milhões não têm água potável e existe mais de quase 2.600 milhões de lixões ao céu aberto. Aí, tanto é que eles procuraram, né, essas terceirizadas, essas que fazem reciclagem, essas coisas, para poder sanizar essas coisas de questão de meio ambiente. Criaram lá um ano passado essa grade para poder amenizar mais isso e ver se futuramente, né, vai para as gerações futuras, isso possa amenizar mais. E isso são um dos desafios que a educação ambiental enfrenta. E a educação, ela tem que partir, a gente vê que tem que partir também dos pais, né? As crianças têm que aprender na escola. Exatamente. E a partir de dentro de casa, os pais têm que educar também para poder a criança dar continuidade naquilo que ela está aprendendo dentro da escola. E que não é só colocar o lixo no lugar, não deixar a torneira pingando. Não é Existe só isso muita mesmo. coisa além disso. Até porque a gente sabe, historicamente, que a nossa relação com o meio ambiente nem sempre foi uma relação muito legal. Sim. Foi uma relação de exploração, né? Desde os princípios. Isso. Então, desde sempre a gente preocupou em extrair tudo na natureza, mas não repor, não cuidar dela, entendeu? Então, eu acho que um dos principais objetivos, uma das principais coisas a se fazer é criar conscientização, né, na cabeça dos jovens, principalmente os jovens, porque é daí que parte a questão do pensamento, a questão da adolescência, ser adulto, agir de maneira certa, criar práticas corretas em relação a isso. Foi esse o tempo, né, que o homem era o centro de tudo. E hoje a gente vê que o centro de tudo agora é a natureza. Aquele que a gente tinha estudado a matéria do antropocentrismo, né, que era o homem no centro, agora não. Agora é o biocentrismo, a natureza no centro, já para preservação de melhores condições de se viver, essas coisas todas. Podemos perceber também as consequências que isso está nos causando, né? Exatamente. A gente vê as catástrofes naturais, como principalmente esse calorzão de Sobral. Enchente, deslizamento de terra, aquecimento global, tudo isso envolve as práticas de boa educação ambiental. Tudo é o ser humano, né? Tudo está sendo a gente que a gente não tem essa educação desde pequeno. Aí agora que a gente está vendo o que é que está acontecendo, a gente está tentando correr atrás do que já vem sendo de antigo, né? Hoje pela manhã eu vi uma reportagem, uma matéria, na verdade, que dizia que daqui a alguns anos, né, centenas de anos, ninguém sabe, depende muito da proporção que isso vai tomar, que a Terra vai ser inabitável, cara. A gente não vai poder, as temperaturas vão chegar em um elevado nível que a gente não vai conseguir sobreviver. E isso tudo é consequência de ações que a gente tomou lá no início, de preocupações que a gente não teve lá no início, e que tem consequências nítidas hoje. Tanto no âmbito organizacional, no âmbito educacional, principalmente nas empresas. Porque empresas, a gente percebe, pelo poder do capitalismo, elas se preocupam muito com lucro. Lucrar, produzir, vender mais. E o ambiente está onde? Os recursos naturais estão onde? Né? Porque a gente sabe que para vender, para produzir produtos, eles precisam de insumos. E esses insumos são retirados da natureza. E de que forma você está retirando e repondo? Porque vai chegar um nível que esses recursos vão acabar, né? Não vão existir mais. E aí, você vai vender o quê? Aí nesse que o Igor, vamos puxar o assunto, que nessa parte do capitalismo entra lá aquele tema que a nossa professora até deu em sala, que é o falso marketing, né? Greenwashing, que é justamente isso. As empresas, elas trabalham para lucrar e não pensam basicamente no que eles estão tirando, né? Só estão botando, só estão extraindo. E aí mostram pra gente uma coisa e quando a gente vai ver realmente por dentro lá da organização, não é exatamente o que eles estão mostrando pra gente. Suelen, desculpa interromper, só pra definir um pouco pro público que vai nos assistir sobre greenwashing. Greenwashing basicamente é a empresa que ela maqueia um falso sustentável, né? Ela coloca em embalagens certificadas que ela não tem, que ela não detém. Ela coloca em embalagens, ela mostra em sites práticas que ela não toma, ou seja, ela mente sobre a sustentabilidade para ganhar visibilidade, né? Ganhar clientes,
Até porque a gente sabe que um dos pré-requisitos da tomada de decisão dos clientes nas compras são justamente isso. De que modo a empresa está se preocupando com o meio ambiente, né? De que modo ela mostra isso por meio das embalagens. A gente percebe que tem muitas empresas que já aderem a essas embalagens econômicas, essas embalagens que facilitam, que ajudam o meio ambiente. Que não fazem teste em animais, né? Exatamente. E você falando dessa questão, Igor, das embalagens, eu tenho colegas que visam muito essa questão. Tanto é que a maioria agora está nessa vibe vegana, né? E tenho amigos também que só consumem produtos se na embalagem tiver lá o selo de gestão de coisa de ambiente, essas coisas todas. A gente vê que não é tarde para a gente poder recuperar o que lá atrás a gente destruiu, né? Mas assim, uma força de vontade, é o querer mesmo, é educação. É educação, é as pessoas se educarem para fazer esses tipos de ações. E Anselmo, você falou uma questão bem interessante em relação aos consumidores, né? De quererem só tomar aquele produto, comprar aquele produto se tiverem embalagens econômicas, essas coisas sustentáveis. Isso. E eu acho que é isso mesmo, cara. Quem manda no mercado, acredito eu, que são os clientes. É a gente que escolhe qual empresa comprar, qual produto comprar, em qual valor comprar. E as empresas têm que serem adaptadas a gente, isso, consumidores. E eu acho que cada vez mais, se todo mundo pensar dessa forma, se conscientizar, olha, a gente só vai comprar se tiver embalagem sustentável. Se não tiver incluso o plástico, por exemplo, que prejudica o meio ambiente. Então, eu acho que essa tomada de decisão da gente, esse tumulto, entre aspas, essas políticas que a gente consegue fazer, porque a força de tudo é o ser humano, né? São os grupos. A gente agindo em grupo, eu acho que isso seria bem mais fácil de se trabalhar. E a gente viria um avanço muito melhor. A gente pode falar dos exemplos bons também, né? Tipo, a gente vê o exemplo da Coca-Cola, por exemplo. Sim. Onde ela tem aquela garrafa retornável. E isso diminuiu bastante, porque normalmente as pessoas elas tomavam ali o refrigerante, jogavam fora a garrafa, e aquilo ali passava anos para se decompor, ia para um rio, né? Acabava realmente prejudicando o meio ambiente. E com isso ela também trouxe um incentivo para o consumidor, né? Tem muitas pessoas que só fazem as coisas se elas tiverem um incentivo, porque a gente sabe que a Coca-Cola retornável ela é mais barata. Sim. Né? E a pessoa, tem um desconto. Quando a pessoa ela tem aquilo em mente, ó, vou pagar, sei lá, R$2 mais barato, utilizando essa garrafa. É a questão do benefício mútuo, né? Exatamente. Porque sempre a gente... E ela tem a logística reversa também, né? A gente, na maioria das vezes, a gente faz tomadas de decisões que só partem do princípio de se tiver retorno pra gente, né? Pra nós próprios. Eu só vou tomar essa atitude se tiver um retorno financeiro para mim. Então, essa visão da empresa como estratégia de marketing é bem interessante. A gente também já trabalhou sobre a Coca-Cola na disciplina. É uma empresa que realmente ela introduziu e que ela adere à sustentabilidade dentro da organização. Né? Tem, por exemplo, a garrafa retornável, que já são produtos 100% retornáveis, recicláveis. A questão também lá da garrafa de Sprite ser transparente para facilitar na diferenciação do tipo de plástico. Né, na questão da reciclagem, na logística reversa. Então, essas práticas... E a gente pode perceber que não é só a Coca-Cola, a Natura, por exemplo. Que ela, são empresas bem famosas que a gente tem como espelho. E eu acho que isso é bastante interessante, porque cada vez mais, se as empresas se preocuparem com isso, elas vão se tornar uma vitrine para outras empresas. Né? Porque as pequenas empresas, elas se baseiam muito nas grandes empresas. E se as grandes empresas tomarem atitudes corretas, as pequenas empresas provavelmente seguirão o mesmo rumo. E é bastante interessante isso. Até falando da Natura, ela própria tem a reserva dela, que ela tira e repõe a mesma quantidade que ela retira, ela repõe. Na verdade, é o dobro. Tipo, se ela dobro, usa né? uma árvore, ela replanta duas. E é bom falar, é bom a gente ter exemplos, porque, como o Igor está dizendo, que as empresas elas vão se espelhar. Naquilo que uma empresa grande está fazendo, aí a outra vai, não, tô lá tentar fazer pelo menos algo que possa mudar um pouquinho, mas eu vou mudar. E já puxando uma coisa polêmica também aqui, é a questão do verde. Vamos falar mais sobre o capitalismo, porque, para ser bem sincero, as coisas veganas são bem mais caras do que as comuns que a gente costuma comprar. E nisso, como que a gente vai aplicar a educação sustentável numa coisa que
as próprias pessoas que produzem isso faz um preço bem mais elevado do que a gente costuma, né? Aí tem essa questão. Mas eu entendo isso como uma necessidade de mudança, porque a gente parte do princípio que, por exemplo, a inovação, a gente sabe que produtos inovadores são bem mais caros, né? Porque necessita-se de um capital de investimento muito maior, tanto para fazer projetos de pesquisa, para desenvolver o protótipo, para criar pesquisas com o público-alvo, criar uma persona. A gente sabe que isso precisa de um capital muito grande. E a criação desses produtos veganos, de produtos diferentes no mercado, precisam de muito dinheiro. E para ser rentável, ele tem que ter um retorno, né? Ele tem que. E obviamente ele vai ser um pouco mais caro. Mas aí parte do princípio da gente decidir ou não usufruir desses produtos. E eu acho que a questão da oferta e da procura. Isso aí, porque eu ia falar, né? Quanto mais gente, também assim, a procura é pouca, né? Vamos, digamos, eu já vi uma escova de dente, que é eco. A gente vê uma escova de dente normal, comum, e a gente vê uma escova de dente sustentável. O preço das duas são bem mais diferentes. E, tipo, uma pessoa que não possui uma educação sustentável, ou até mesmo tem pessoas que vai mais pelo preço do que pelo produto, com certeza a pessoa vai levar a escova de dente mais barata. E aí, é nisso que às vezes eu bato assim na tecla em algumas coisas referente a preços das coisas que são sustentáveis. Porque a gente vê essa diferença bem grande em relação aí já vai muito também preço. da questão, né? Já do pessoal ter uma educação sobre aquilo, que muitas das pessoas também não têm. Mas se eu estudo sobre isso, então eu vou levar que é sustentável. Aí vai muito também sobre essa Só pra gente direcionar um pouco, a gente levou muito pro lado da sustentabilidade, né? Saindo um pouco da educação ambiental. Mas acontece que as duas coisas andam de mão juntas. De mão dadas. Até falando sobre isso, eu lembrei de um exemplo que eu vi esses dias da Chili Beans, né, que eles trabalham com coleções, né, sempre os óculos que eles fazem, eles são limitados, né, ele lança uma coleção, depois que vende tudo ele lança outra, e eles fizeram uma coleção de óculos que todas as armações eram feitas com produtos encontrados no fundo do mar, né, então ele não teve gasto com a matéria-prima em si, ele teve que contratar uma empresa para coletar esse lixo, né, e gastou fazendo os óculos, né, e não teve uma mudança de preço. O preço do produto era o mesmo de todos os outros que ele vendia, né, a média, o ticket médio era o mesmo de todos os outros, né, e eu lembro quando ele fez essa coleção, ele fez uma campanha em cima, ele buscou educar os consumidores, né, porque eu acho que é muito importante, além de você lançar um produto, além de você criar algo, você ter uma mensagem em cima daquilo, tá, né? Não simplesmente você, vou fazer isso aqui, vou jogar, né? Mas você deve ter uma mensagem em cima daquilo, deve explicar o porquê que você está fazendo aquilo, você deve buscar realmente educar as pessoas, aquelas pessoas que consomem o seu produto, talvez até as que não consomem, mas que vai chamar a atenção do público de alguma forma. É a questão da disseminação, né? Você vai plantar ali aquela sementinha, né? Exatamente. E são atitudes, assim, de milho em milho a galinha enche o papo, né? São atitudes pequenas que a gente pensa que vão ser únicas, mas se todo mundo pensar dessa forma, de um em um, todo mundo essa mensagem vai chegar para todo mundo. Eu também falo, já pegando o gancho do que tu falou, Henrique, eu vi também um vídeo de um rapaz que ele teve uma ideia de coletar todos os alumínios, as garrafinhas, né, as latinhas da praia de uma, não sei se foi aqui no Brasil, não me recordo. Ele ajudou todas as latinhas de alumínio, ele derreteu esse alumínio e ele fez lixeiras e saiu distribuindo nas praias, justamente para, não joguem fora, joguem nas lixeiras. E é bastante interessante isso. Eu acho que a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande em cima, né? Porque a gente vê que muito das consequências que a gente vê acontecendo hoje no mundo são das gerações passadas, que não tiveram essa educação, que não respeitaram o meio ambiente, né, que foram irresponsáveis, né, em relação a esse assunto. E nós temos essa responsabilidade, a gente que está na faculdade agora, que está entrando no mercado de trabalho, de levar isso para as empresas onde a gente vai trabalhar, levar isso para a nossa comunidade, né, para os nossos amigos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, né, porque é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, né, o futuro da nossa família.
que tá em jogo, né? A gente não sabe, a gente já vê como que tá hoje, que a situação realmente tá bem feia, né? Não sabemos se é possível reverter, mas a gente tem que lutar. Com certeza. A gente tem que tem tentar. essa responsabilidade Tem que tentar, pelo menos um de pouquinho. realmente tentar buscar meios, né, inovando, levando o que a gente sabe para as outras pessoas, né? A gente aqui não é especialista, né? Sim. Mas a gente pode estudar, a gente pode realmente buscar entender como que funciona, buscar meios de educar as outras pessoas, ensinar o básico, né? Até esses dias eu tava na casa da minha mãe, e aí meu irmão, ele tinha quebrado um copo lá, e ele simplesmente pegou o vidro e jogou no lixo, né? E minha mãe brigou com ele: menino, tu não pode fazer isso. Ele: por quê, mãe? Quando quebra vidro, você tem que... É uma outra forma que você tem que fazer para fazer aquilo, né? Você pega, sei lá, uma garrafa PET, você corta no meio, E coloca volta. ali e lacra aquilo. Até também para a pessoa que vai pegar naquele lixo, né? Aqueles Exatamente. catadores que vão pegar naquele lixo. Essa questão que tu falou, Henrique, sobre a gestão ambiental nas empresas é bastante interessante. E uma das pautas também que vem bem disseminada é a questão da AGP, né? Gestão de pessoas. Né? Como o RH empresarial pode trabalhar com isso? Como pode unir forças em relação à educação? Né? Quais as práticas que o RH pode tomar em relação à educação continuada para passar isso para os seus colaboradores? Né? E assim ser um guia de conexão, ser uma ramificação. Da empresa é colaborador, vida social amigos, pais, familiares, entendeu? E aí de galho em galho eu acho que dá certo. Tem muitas empresas hoje que tem até um setor de meio ambiente, né? E essa responsabilidade não fica só no setor de RH. Eles já têm ali um grupo especializado, onde eles fazem campanhas, onde eles fazem dinâmicas, estão sempre... Ações sociais. Né? Ações, né? Não somente dentro da empresa, mas com a comunidade também, né? Círculo vizinho. A gente tem o Aqui em exemplo, Sobral, né? a Votorantim, onde você trabalha, porque tem casas e casas ao redor, e aí teve aquela ação que vocês foram na margem esquerda fazer a coleta. Aqueles tipos de ações deve ser aplicado, eu acho que em todas as empresas aqui de Sobral, que grande maioria, eu acho que é a primeira que eu escutei que fez esse tipo de ação aqui na cidade de Sobral. É a primeira das empresas grandes que a gente tem aqui que fez essa ação. A questão da introdução da gestão ambiental nas grades curriculares, a gente percebe que é um dos principais problemas também. Isso. Porque a gente já sabe que a educação, principalmente a pública, né? A gente fala da pública porque ela enfrenta diversos problemas. E principalmente pela questão da grade curricular, a gente percebe que não tem disciplinas voltadas para isso. Sim. Voltada a isso também por conta de falta de professores qualificados para poder... Como a gente pode exemplificar também em relação à educação financeira, que é um tema também que eu estou falando vários temas, mas são temas conexos, né? A questão da educação financeira. A gente não vê disciplinas voltadas para isso. Então eu acho que parte do princípio que deve ser atitudes tomadas tanto pelo poder público, pelos políticos, pelos governadores, tanto pelo pessoal mesmo, né, de diretores, de pessoas, fazerem, sei lá, projetos que fomentem isso. Eu acho que falta iniciativa realmente, tanto do poder privado como do poder público, né? E a questão que você falou da qualificação, das pessoas cada vez mais buscarem conhecimento em relação a essa área. Porque pode ter certeza que, como é uma área que está sendo muito falada, vai ser uma área que precisa de profissionais, né, de excelências. Como o Henrique falou, a gente não é nenhum analista da área, mas pela base que a gente tem curricular aqui na Faculdade Luciano Feijão, né, pela disciplina de gestão ambiental, a gente pode captar muitos conhecimentos e, dessa forma, tentar passar para o público, né, que é o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é que talvez as pessoas elas não tenham tanto interesse nisso, porque talvez os métodos, né, que a gente tenta ensinar, que a gente tenta passar para elas, talvez sejam antigos ou defasados, né? A gente precisa de novas ideias, né? A gente precisa inovar na forma de ensinar, né? Eu estava até vendo um pouco de como que a tecnologia hoje ela pode ajudar na educação ambiental, né? E eu vi que tem aplicativos, tipo, não sei se vocês conhecem o Google Lens. Já. Né, que é um aplicativo que ele tem tipo uma câmera onde você bota em alguma coisa e ele transformar as coisas em PDF. Você coloca aqui nesse papel e ele vai, sei lá, você coloca numa planta,
tipo Sim, a sua que ele vai câmera. dizer, Aí ele né? vai dizer o que é a aquela planta. as coisas que ela faz, né? E eu vi que tinha um aplicativo parecido com esse, onde você colocava num material e ele dizia como você deve descartar, de que forma você deve fazer aquilo, né? A gente Isso é sabe que tem interessante, vários né? lixeiros de coleta seletiva e muitas pessoas às vezes não sabem o que o descartar em destino, cada um, né? né? Essa E esse questão. aplicativo mostrava isso, né? Vi também que hoje em muitos eventos que acontecem sobre meio ambiente, eles fazem tipo câmeras, não sei se vocês já foram no shopping e viram aquelas câmeras de, acho que é 8D, onde você entra lá, senta numa poltrona, eles colocam um vídeo e você, Sim, além de ver, você tem as sensações de como que Sim. tá naquele vídeo, se tá frio, algo assim, né? E em eventos de meio ambiente, eles fazem câmeras dessa, né? E as pessoas entram lá e é mostrado para elas como que o mundo vai ficar se elas não se educarem, se elas continuarem prejudicando o nosso planeta, né, de forma irresponsável. Né? Então, essas são formas diferentes que têm sido encontradas para educar as pessoas. Né? Sim. Não é simplesmente falando, você tem que jogar o lixo, o papel no azul, o plástico no vermelho. Né? São novas ideias e métodos diferentes de ensinar, de educar as pessoas. Né? Acho que isso é o que vai ajudar a gente a ensinar as gerações futuras, né? As crianças que estão vindo, a base, né? Acho que a base que é o mais importante. E a gente deve, acho que, procurar novas ideias, Sim. né, de inovação para poder ensinar essa E geração. voltando ao início da nossa conversa, sobre a educação, que a gente está vendo sustentabilidade agora na faculdade. Que na escola, as crianças elas aprendem só o quê? Vamos jogar lixo no lixo, Isso. vamos fechar a torneirinha, vamos fazer isso. Não tem, tipo, uma disciplina só para aquilo, só para aquele tipo de conhecimento. A gente está tendo agora, no 6º semestre de administração, a gente está especificamente falando só sobre o assunto. Mas tem que vir uma disciplina só falando sobre o assunto também no fundamental, no Mas infantil, no ensino no médio. infantil eles já têm, né? Falam poucas Não, como coisas, eu falo, só não tem na grade. Numa grade. Como eu falei, Isso isso é fomentado em lei, cara. Já tem que ser executado. Tem que estar lá. Tem que estar lá. De alguma forma tem que estar lá. Tá em lei. Por parte da escola é obrigada a introduzir essa disciplina. Falar sobre. Entendeu? E aqui também a gente tem a professora Celi, que é a professora de gestão ambiental. Ela vai assistir a gente. Que é ela que deu isso tudo pra gente falar sobre o assunto, sobre tudo. E a gente agora vai falar sobre as inovações da gestão. Na verdade, já foi falado, né? Ele falou um pouco sobre... uma introduzida, né, sobre a inovação, sobre o que a gente precisa fazer, né, quais as novas ideias que a gente tem que ter para que a gente possa fomentar ainda mais, né, a educação ambiental. Porque isso vai influenciar, né, no nosso crescimento pessoal, né, e também na sociedade. Né? Como eu falei, a gente tem uma responsabilidade, a gente deve pensar no futuro, a gente deve pensar em como que a gente... Acho que nós, agora a nossa geração Exatamente. que está sendo mais pressionada é a nossa. Eu acho que dos nossos pais, eles não têm como mais... Tem como eles ter um pouco de... Ainda não tá tudo perdido. Não tá tudo perdido, mas a nossa, eu acho que é daqui em diante que a gente tem que mesmo ir, que senão ou vai piorar a situação. É isso mesmo. Né? E a gente deve sempre buscar pegar os bons exemplos. A gente não tá falando aqui de coisa, sei lá, grandiosa, a gente não precisa sair no meio da rua protestando, não. A gente deve buscar a forma simples, né? Eu tava vendo até um exemplo aqui da faculdade, né, onde foi trocadas todas as torneiras dos banheiros, né? Porque antes tinha aquela que a gente ligava normal e as pessoas às vezes ficavam desperdiçando, né? Agora a gente sabe que tem aquela que a gente aperta e depois de um tempo ela para sozinha. E agora né? compensou, Então, né? de uma forma ou de outra, nunca vai ter água desperdiçando nas torneiras, né? Então são exemplos assim, né? Um exemplo que a gente deve buscar para a gente aplicar na nossa vida, aplicar no nosso trabalho, né? Aplicar dentro de casa. Então eu acredito que, começando pelas coisas simples, né? As coisas pequenas, acho que as grandes, elas podem ser alcançadas também, né? E também assim, né? Como a Suelen falou aqui das ações que você fez, que a sua empresa fez, caberia também a todas as empresas envolver a sociedade nisso, né? De uma boa educação ambiental.
fazer ações, envolver todo mundo. Envolver as Um pessoas. coletivo, com certeza ajuda muito mais. Ele até convidou, né, o pessoal da sala e tudo. Eu não vi nenhuma empresa ainda daqui, assim, fazer esse tipo de ação. Mas também a gente percebe que partiu do princípio de uma atitude dele, porque eu acho que a empresa não foi lá, Henrique, vai lá na faculdade e convida o pessoal. Não. Não, Ele teve a educação, a consciência. E é justamente isso que eu falei no começo. Um dos principais problemas é a conscientização das pessoas. As pessoas colocarem na cabeça que devem fazer, que devem tomar iniciativas, devem tomar atitudes. Como foi o seu caso. Chegou na faculdade e a gente começou a falar um pouco sobre sustentabilidade. E você falou do projeto da ação que a empresa que você trabalha iria fazer e você convidou a gente. Então, só para citar um pouco o pessoal, era uma ação bem simples, né? A gente ia para a margem esquerda, ia ser entregue ali camisas, né? Ia ser entregue uma sacola, luvas para as pessoas. Todo mundo ia sair na caminhada catando ali os pequenos dejetos que tinha. Né? Acredito que é algo simples, mas que com certeza Vai o pessoal que estava ali no dia, né, as pessoas que estavam ali no dia, tinha até pessoas que nem estavam com a gente ali na caminhada, mas que viram a gente fazendo aquilo e participaram, né? Perguntaram, tem uma sacolinha aí também para catar uns aqui. Né? Então, foi algo que com certeza, pelo menos se uma, duas pessoas, né, se educaram um pouco mais ou foram tocadas ali naquele momento para respeitarem mais o ambiente, acho que já foi um grande progresso, né? E como eu falei, acho que a gente começando assim é trabalho de formiguinha, né? Como o Igor falou aqui, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? E acredito que o futuro da inovação no meio ambiente, na educação ambiental, é bem promissor, né? A gente está vendo aí inteligência artificial, internet das coisas, né? E com o avanço que a tecnologia está tendo, a gente pode, né, ter muitas novas ideias, muita coisa boa que pode estar vindo aí para ajudar a gente a educar. Essa é a preocupação. Os pequeninos. Porque a internet está aí como uma coisa boa, mas depende de quem vai utilizá-la, né? Isso é a grande preocupação. E acredito que é isso. A gente conseguiu abordar um pouco do tema. Conversar bem a respeito da educação ambiental, de como que a gente deve estar educando, né, a sociedade, como que a gente deve estar educando a nossa comunidade, né, tanto na faculdade como na nossa casa, na nossa família. E espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha também feito vocês entenderem um pouco mais sobre a educação ambiental, né, que vocês possam buscar entender um pouco mais, possam lutar para que a gente possa ter um futuro na nossa terra, né, que a gente não deixe que ela não seja destruída pelas nossas próprias mãos. É isso, gente. Vamos lutar pela educação sustentável, ambiental nas escolas, que a gente tem que aprender desde pequenininho para a gente poder aplicar na nossa sociedade. E agradecer por a gente estar aqui, né, reunido, falando sobre o assunto. Agradecer a professora Celi, da nossa disciplina de gestão ambiental. E é isso. E a própria Faculdade do Santo Feijão, por disponibilizar de um espaço tão inovador, tão interessante, para que a gente possa abordar esses temas e ajudar a sociedade como um todo, né? A gente transpassar aquilo que a gente está aprendendo aqui. São conhecimentos básicos que devem ser disseminados, que devem ser fomentados e espalhados para toda a sociedade. E vamos fazer o que a gente organizar agora no presente, o que a gente bagunçou no passado, né? Para não deixar para futuras gerações. Sim. É isso. Muito obrigado.